falar sobre as minhas leituras do mês de agosto, que foram 5, ou seja, foi um mês muito bom de leitura. Eu li livros muito interessantes, livros que eu amei demais e outros nem tanto assim. Mas numa média foram todos livros bons, de médio pra bom. Por incrível que pareça, com essa luz dá menos reflexo do que com a outra, com óculos, então eu vou deixar assim, tá? Vamos começar pela minha primeira leitura do mês de agosto, que foi Recursão. Foi uma surpresa muito grande. Esse livro aqui do Blake Crouch, eu tinha muita curiosidade de ler ele, né, por ser ficção científica. Ficção científica é um dos meus gêneros favoritos de literatura. Nunca tinha lido nada desse escritor, tinha muita curiosidade, tanto em Recursão quanto em Matéria Escura. E, nossa, foi sensacional. Eu amei muito essa leitura, tanto que eu acho que eu dei 5 estrelas e favoritei. Isso mesmo. Esse livro aqui da Intrínseca, ele é todo maravilhoso, né? Porque ele tem aí dentro algumas questões, assim, gráficas muito bonitas. A diagramação dele é muitíssimo confortável de ler, ele é capa dura, é lindíssimo, fica maravilhoso na estante. E além dele ser essa joia rara de colocar na estante, a história é muito boa. Aqui a gente vai ter, então, um futuro onde as pessoas vão ter um tipo de doença, né, que se chama de falsa memória. Elas vão lembrar de vidas das quais elas nunca viveram. Isso vai fazer com que elas tenham aí problemas, como depressão, ansiedade, né, acabem cometendo suicídio, porque algumas gostam das lembranças da vida que não tiveram e queriam ter vivido aquela vida. Enquanto para outras pessoas essas lembranças são tão vívidas e ruins que atrapalham o futuro e o presente onde elas estão vivendo. Então a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre do que se trata essa falsa memória, essa doença, como ela acontece e por que ela tá acontecendo nessas pessoas, sabe? E aí chega um momento que você tem que parar e pensar, poxa vida, gente, que isso? É sério isso mesmo? Eu achei, assim, que o Blake Crouch conseguiu direcionar o livro de uma maneira inteligentíssima para quem é leigo nessas questões de física, e mesmo assim deu pra entender, foi muitíssimo interessante, eu amei de verdade, fiquei, assim, apaixonada pela escrita, pelo livro, pela premissa, por essa sinopse, pelo desenvolvimento. Eu gostei muito dos personagens também que a gente acompanha aqui no livro, sofri com eles, fiquei ansiosa com eles, querendo ali a resolução, descobrir as coisas, foi bem legal mesmo, foi uma leitura para abrir um mês muito proveitoso, e eu tava realmente morrendo de medo das minhas próximas leituras, porque esse aqui ele estreou agosto, assim, de uma forma bem legal. E foi isso. Vamos lá então para minha próxima leitura do mês de agosto. A minha próxima leitura foi A Outra Garota Negra, que é esse livro aqui da Intrínsecos, né, do clubezinho de assinatura. Essa daqui é a capinha que ele vai ter aí agora no mercado editorial da Intrínseca, né? Ele vai ser lançado com essa capa aqui. Ele é um livro muito bonito, com esse vermelho, fitinha e tal. E quanto a esse livro aqui, gente, eu tenho que falar pra vocês de que eu dei pra ele 3 estrelas. Eu achei o desenvolvimento dele legal, por vezes muito confuso, e a resolução dele não me agradou. Eu esperava mais. Esse é o esquema desse livro, né? Eu gostei dele porque ele fala sobre a questão ele fala muito sobre preconceito no ambiente de trabalho, que a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é negra. Ela trabalha numa editora de livros e a gente vai ter aí um panorama de como as pessoas que trabalham com ela tratam essa questão racial. E também ela vai ter uma nova colega negra também que vai entrar. Então as duas vão ser as únicas mulheres negras desse escritório editorial de livros. Mas aí envolve um monte de coisa, tem um mistério ali por trás, ela vai começar a receber uns bilhetes anônimos ameaçando, pedindo que ela saia da editora, e a gente vai acompanhar esse mistério e a resolução dele. É um livro bem louco, bem diferentão, pela questão aí do mistério e da resolução, mas o final eu achei que poderia ou ter se alongado um pouco mais, não sei, enfim, eu achei que a resolução foi tudo muito rápido, a gente descobriu tudo meio atropelado. Teve alguns personagens aqui que não fizeram muito sentido pra mim existir, e passagens deles que eu achei que não era necessário ter, mas ainda assim dei 3 estrelas, o que eu não achei um livro ruim, porém, como a minha primeira experiência da Intrínsecos, eu fiquei um pouquinho decepcionada, sim. O meu terceiro livro do mês de agosto foi, assim, maravilhoso.
Eu tô falando de Lila, da Colleen Hoover. Gente, o que é este livro maravilhoso? Li ele em menos de 24 horas. Isso não é novidade, porque a Colleen Hoover, ela me pega pelo suspense. Eu nunca li nenhum livro dela de romance, também não tenho interesse. Mas os livros dela de thriller psicológico, terrorzinho e suspense, baseado em Verity, eu achei esse Lila maravilhoso também. Verity é um dos meus livros favoritos, ele é favoritado 5 estrelas e Lila não poderia ser diferente. Acho que a Colleen Hoover acertou de novo aí na questão do suspense, inclusive eu acho que ela deveria abandonar por completo o romance pra enveredar pro suspense. Porém, eu não posso afirmar isso com certeza, afinal eu nunca li nenhum romance dela. Mas se tratando de suspense, a mulher é boa. Aqui a gente vai acompanhar a vida da Lila, que é a nossa personagem principal, e do Leeds, que vai ser o namorado dela, né? Só que os dois vão sofrer um atentado. E depois disso, tudo na vida deles vai mudar de uma forma drástica. Aqui a gente vai ter uma questão sobrenatural muito forte, o que me agrada demais, porque eu adoro livros que tenham aí uma pimentada sobrenatural, esse terrorzinho, eu amo. Não me deu medo esse livro, porque ele é um terror suspense bem tranquilinho, assim, mas muito instigante. Eu queria muito saber o que se tratava, o que estava acontecendo, qual era a moral daquilo tudo ali. E aí, então, eu li em menos de 24 horas. O enredo me agradou. A premissa do livro maravilhosa, diferente de tudo que eu já li. Os personagens me agradaram no sentido de que amei alguns, odiei muito outros, e quando isso acontece é porque eles estão passando aquilo que eles têm que passar. Fiquei emocionada, não a ponto de chorar, mas fiquei emocionada me colocando no lugar dos personagens, pensando, meu Deus, o que eu faria agora? Fiquei apaixonada pela escrita da Colleen Hoover de novo, amei o final do livro, é maravilhoso, assim, a resolução dele caiu como uma luva pra história, não me decepcionou, 5 estrelas favoritado, leiam Lila, vocês vão amar, mesmo. Pra quem gostou de Verity, pra quem gostou de Por Trás de Seus Olhos, que tem essas questões meio sobrenaturais, pra quem gosta de suspense, thriller, psicológico, terrorzinho, investe nesse livro aqui que vocês vão gostar, tá bom? Muito, muito bom mesmo. Depois de ter lido, então, Lila, eu li um livro que tava um tempão aqui na minha estante pra eu ler, e eu nunca dava chance pra ele porque eu tinha um pouco de medo. Na verdade, eu me empolguei em comprar ele por saber que ele tinha sido o ganhador do prêmio Nebula e vencedor dos prêmios Hugo, Nebula e Locus, né? Que são os 3 maiores prêmios de ficção científica. Como vocês sabem, eu amo ficção científica. Me empolguei em comprar e depois que eu vi as resenhas desse livro eu fiquei um pouco amedrontada de iniciar essa leitura e me decepcionar. Muito bem. Realmente ela não foi exatamente uma leitura da qual eu gostei. Aliás, eu acho que eu nem dei nota pra esse livro aqui, eu só escrevi a resenha, talvez porque eu tava pelo celular, não, pelo computador. Mas se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria um 2,5, acho que é legal, assim, pra minha experiência de leitura, tá? Tem gente que ama esse livro, tem gente que odeia. Eu fiquei ali em cima do muro. Eu não gostei e também não desgostei. Eu acho que esse livro tem uma premissa maravilhosa, né? É assim que se perde a Guerra do Tempo. Não vou tentar falar o nome dos escritores porque eu não vou conseguir. Quer dizer, um deles sim, mas o outro não, então deixamos de lado. A questão aqui, o que acontece, gente? A gente vai ter 2 agentes secretas que vão se corresponder. Elas são inimigas de campo de batalha, mas elas vão se corresponder através do tempo por cartas. Através do tempo por quê? Porque uma vive num tempo e a outra vive no outro. Aqui a gente vai ter um futuro onde as pessoas são capazes de se teletransportar através das linhas do tempo, né? E então elas vão se enfrentar aí muitas vezes, por exemplo, quando uma chega num determinado local, a outra já há muitos anos atrás passou por ali e boicotou a missão da outra. É mais ou menos assim que funciona. Eu achei que a premissa é sensacional. O que acontece é que o livro, ele é baseado nas cartas, ele é epistolar, né? Ele se baseou nas cartas das 2. Porém, sei lá, não me agradou, porque por várias vezes a gente fica confuso do que tá acontecendo, a gente nunca tem certeza do tempo em que ambas estão, a gente não tem total certeza dos acontecimentos, mas eu identifiquei aqui alguns.
marcantes, né, acontecimentos marcantes na história do planeta, na história da civilização, por exemplo, mas a gente não tem certeza, né, isso não é escrito. Esse livro, ele é muito poético, né, a questão dele ali é interessante, porém é algo que se você quer uma história fluida, se você quer uma história explicada, não vai encontrar aqui. Então é meio que isso. E eu não vou também falar muito pra não, né, dar aí detalhes maiores sobre a história e spoilers. Mas essa aqui é uma ficção científica pra quem gosta de algo mais diferentão mesmo, sabe? Não me agradou muito por isso. Basicamente foi isso. Então, é isto. Aí eu fiquei um pouco decepcionada com essa leitura e eu tava morrendo de medo da minha próxima leitura. Mas, meu Deus, esse mês teve 3 favoritos e um deles foi esse livro, que foi Garotas em Chamas, da C.J. Tudor, que tem essa versão belíssima, capa dura, muito lindinho, tem umas questões muito lindas aqui dentro. Esse livro aqui, gente, eu troquei ele por pontos do meu cartão de crédito e foi muito acertado. Agora ele mostra aqui, né, nessa página, porque minha mãe tá lendo. Eu falei super bem dele e ela resolveu ler também. Aqui a gente vai acompanhar a nossa personagem principal. Ela vai ser uma vigária. A gente vai acompanhar a vida dela e da filha se mudando pra cidade, onde tem essa paróquia pequenininha, onde muitos anos atrás, há 6 séculos atrás, aconteceu um massacre, onde pessoas foram queimadas numa fogueira na frente da igreja, e inclusive crianças. E aí elas vão adentrar ali esse mundo, né, dessa cidadezinha pequenininha, que tem essa questão aí do passado, que traz muitos mistérios. Em paralelo a isso, a gente vai acompanhar mistérios do presente também, que vão estar interligados com essas histórias do passado. Esse livro aqui é completamente instigante, maravilhoso. Ele tem questões sobrenaturais, tem suspense, tem thriller psicológico, Ele é um livro completo de tudo que eu gosto, com uma resolução e um plot twist sensacional que eu amei. Muito mesmo. E a C.J. Tudor foi a primeira vez que eu li um livro dela e agora eu já quero ler tudo dela. Eu achei a escrita dela muito incrível, meio irônica, divertida, ao mesmo tempo cheia de altos e baixos, assim, que te faz ficar ansioso, com medo. Eu senti esses sentimentos, né, através do livro. Eu senti medo, tá? A ponto de fechar o livro e dormir com medo, que não é algo que acontece fácil atualmente. Eu já fui muito medrosa pra livro de terror, isso não acontece mais. Esse aqui me deu, tá? De todos os que eu li nos últimos tempos, esse livro aqui me deu medo. Senti raiva, senti empatia. Gente, é um misto de sentimentos incríveis. Assim, esse livro é maravilhoso. Amei a escrita da C.J. Tudor. E quero ler tudo dela, quero ler tudo. Eu sei que tem gente que não gosta dos livros dela, mas, cara, eu não consigo entender por quê, sinceramente, porque eu achei sensacional. Juro. Indico muito esse livro. Leiam, tá? Favoritaço. 5 estrelas. Talvez o melhor livro que eu li esse ano na minha vida. Deste ano. E aí, pra terminar o ano, olha que louca. E aí, pra terminar o mês, com certeza não vou conseguir, porque hoje já é dia 31 de agosto. Mas eu estou lendo Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é essa edição maravilhosa aqui da Aleph, também muito bonita. Eu acho que esse aqui eu não mostrei ainda pra vocês, né? Foi a única compra que eu fiz no Book Friday. A única compra que eu fiz do Book Friday foi esse livro aqui. Fazia muito tempo que ele tava fora de estoque na Amazon e voltou em capa dura, maravilhoso, lindo. Essa edição é muito bonita. E eu já comecei a ler, agora eu tô na metade do livro. Tô gostando muito da escrita do Richard Matheson. Ele é um pouco diferente do filme, o que eu gosto, porque assim eu descubro coisas que não estavam presentes no filme, muitíssimo interessantes também. E a Aleph sempre maravilhosa, né? Com essas edições, com projetos gráficos lindos demais. Me conquistou com essa escrita aqui, então, do Richard Matheson. Esse livro aqui, ele já é bem antigo, né? 1956, se eu não me engano, 1954 ele foi lançado. Mas é um livro que fala aí, né, de muita coisa atual, assim. Bem interessante. A diagramação desse livro, gente, é fantástica. Olha o tanto de respiro que tem, é muito bonitinho. As divisórias de capítulos são com
ilustradas, né? As divisórias de capítulos são ilustradas. Algumas coisas se assemelham bastante com o filme, outras nem tanto. E é isso, tô amando essa leitura, muito legal também. Talvez não seja um livro 5 estrelas, mas não porque não seja bom, mas talvez porque o fato de eu já conhecer a história não me surpreenda. O fato de eu não conhecer a história talvez não me surpreenda tanto, né? Quanto me surpreendesse se eu não conhecesse a história por conta do filme. Mas eu já decidi que depois que eu terminar de ler o livro, tem uns extras aqui atrás também agora que eu vi, que eu terminar de ler esse livro aqui, eu quero reassistir o filme, pra fazer um comparativo bem real, porque faz muitos anos que eu assisti o filme. Então talvez não vá ser um livro 5 estrelas por isso, porque eu já conheço a história. Mas mesmo assim, ele vai ser um livro muitíssimo interessante, que vai ser bem aproveitado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!